Então, galera do YouTube, hoje eu vou mostrar para vocês uma atribuição dentro da ferramenta de tabela que eu falei num vídeo anterior e que vou explicar aqui para vocês hoje, que é a aplicação da arroba nos cálculos, quando é com arroba e sem arroba. Então, para que você continue aprendendo conosco os conteúdos diversos aqui de Excel, entre várias outras coisas, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho para você receber as publicações aí no seu dispositivo móvel, no seu computador, no seu tablet, enfim, onde é que você utilize aí o YouTube para assistir os vídeos. Então, aqui na tabela, nós temos aqui várias colunas nessa tabela. Vou apresentar aqui para vocês. Tem aqui uma coluna com o vendedor, a loja, o item, a data da venda, quantidade e preço. Então, primeira coisa, o que nós vamos fazer? Nós vamos inserir uma tabela nesse cara aqui, ó. Nós vamos vir aqui na guia inserir, vou clicar nela aqui, vou clicar em tabela, ela já reconheceu o intervalo, vou descer aqui até o final, só para ver se ela está pegando até no lugar certo. Pegou certinho ali, vou dar um OK. Pronto, já adicionou ali a tabela. Aqui, pessoal, parece que tem alguma fórmula aqui, alguma coisa. Tem uma fórmula aqui no final que eu vou tirar fora aqui. Eu devo ter esquecido de tirar essa fórmula. Deixa eu dar um Ctrl C aqui e vou colar especial valores. Vou chegar lá embaixo, pronto. Resolvido o problema. Então tá aqui a tabela. Primeira coisa, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar um cálculo aqui, uma coluna. Vou colocar valor total. Valor total. Vou dar um Enter. A tabela ela já reconheceu ali a outra coluna. Vou dar um duplo clique aqui, ó, para aumentar a largura dela e vou fazer um cálculo. É igual quantidade, ó, na mesma linha, vezes o preço. Vou dar um Enter. Ela calculou ali 6 vezes 10, 60. 10 vezes 12, 120. Então, calculou ali para mim. Vocês podem ver que na anotação ela trouxe o símbolo da arroba. E o que isso significa, pessoal? Que quando eu estiver fazendo cálculos dentro de uma tabela, eu estou fazendo o cálculo na mesma linha na qual eu tenho a fórmula. Então, eu vou dar um ESC aqui e vou puxar uma coluna aqui. Teste. Dei um Enter. Vou fazer aqui, ó, vou dar um igual e vou clicar em outra linha. Viu que ele não traz arroba? Porque não está na mesma linha que eu coloquei anteriormente. Aí, se eu voltar aqui, ele já entende como arroba, tá bom? Então, via de regra, quando eu estiver trabalhando dentro da tabela, essa anotação quer dizer que eu estou fazendo o cálculo na linha. Mas, de fato, o que isso representa? Digamos que eu quero saber aqui o percentual desta venda no total da minha tabela. Como que eu posso fazer isso daqui, pessoal? Eu vou mostrar para vocês um caso que eu não vou usar arroba. E eu vou fazer na sintaxe. Eu vou digitar toda a sintaxe aqui, ó. É igual, vou digitar aqui, vou abrir um colchete e ele já me sugeriu ali, arroba esta linha. Então, eu vou dar um tab, ele já trouxe ali. Agora ele está perguntando qual coluna que eu quero fazer o cálculo. Eu vou pôr aqui, vou começar a digitar valor e ele já me trouxe ali quais que iniciam com essas letras. Vou dar um tab, ele trouxe valor total. Só que agora eu preciso fechar o colchete, senão vai dar problema. Tá vendo que tem dois colchetes abrindo aqui, ó, um antes da arroba e outro aqui em valor total. Então eu vou fechar o colchete ali, pronto. Já identificou quem que eu estou falando. Eu vou dividir. Então qual cálculo que eu quero aqui, pessoal? Eu quero o percentual daquela venda no total da coluna valor total. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou dividir pela soma, vou abrir um parêntese, vou abrir um colchete. Só que neste caso, como eu quero a soma da coluna valor total, eu não vou colocar esta linha, tá? Eu vou colocar valor total. E ele já reconheceu ali para mim, ó, qual é a única coluna, qual é o único objeto dentro dessa tabela que tem essas letras no início da coluna. Vou dar um tab, ele já reconheceu ali, vou fechar o colchete. Pronto, reconheceu a coluna dentro da estrutura da tabela. Vou fechar o parêntese e vou dar um Enter. Ele trouxe ali um valor 0,00. Vamos formatar esse cara aqui, ó, porque possivelmente quando eu adicionei essa coluna, ele já trouxe uma formatação anterior. Eu vou selecionar toda essa coluna aqui, vou apertar Ctrl Shift, dar um direcional para baixo e vou formatar esse cara aqui como porcentagem e vou deixar aqui duas casas depois da vírgula, é o suficiente. Pronto, ele já levou a fórmula para tudo ali. Então eu vou descer aqui e vou ver. Ó, foi até o final certinho e a soma deu 100%. Quer dizer que ele contemplou
toda a tabela. Então, pessoal, essa videoaula aqui era só para explicar para vocês qual que é a diferença quando você tem arroba ou não. Esse tipo de cálculo aqui de soma, ele funciona também fora da tabela. Se eu quiser fazer esse cálculo aqui fora da tabela também, pessoal, eu consigo um cálculo de soma de uma coluna. Por exemplo, vou mostrar um exemplo aqui. Ó. Deixa eu ver primeiro o nome que dá essa tabela aqui. Ela está chamando de tabela 1. Então, eu vou vir aqui de fora aqui, vou colocar igual, soma, vou abrir um parêntese, vou digitar olha lá, já trouxe para mim tabela 1. Agora, eu vou abrir um colchete e eu quero somar quem? Quantidade. Olha, já trouxe ali para mim. Vou dar um tab, vou fechar o colchete, já reconheceu o intervalo. Viu ali que a coluna quantidade ficou em azul, onde tem os dados? Eu vou fechar o parêntese, ó, digitei 0, fechei o parêntese, vou dar um OK. Ele somou ali, 1366. Vamos ver se é isso mesmo? Vou selecionar todo esse intervalo. Ctrl, Shift, direcional para baixo, 1366. Pode ver ali embaixo. Vou voltar ali para cima ali. Pronto. Tá aí, pessoal, a diferença com arroba e sem arroba. Agora, só para aproveitar a oportunidade, eu quero mostrar umas questões aqui para vocês. Se eu clicar dentro, deixa eu voltar aqui, se eu clico dentro da tabela, como vocês já sabem, ele habilita essa guia aqui, e dentro dessa guia eu tenho algumas formatações possíveis que eu posso utilizar na tabela ou não. Por exemplo, algumas aqui são visuais, algumas são algumas ferramentas. Linha de cabeçalho, vou desmarcar aqui, ó. Ele tirou o cabeçalho para mim, tá? Se eu quiser uma linha de totais, essa aqui é interessante, ó, é bem interessante. E ele já trouxe ali para mim, eu cliquei e ele já foi até o final. Ele trouxe ali para mim um total na última linha da minha tabela. E aqui ele tem algumas possibilidades de cálculo que eu posso selecionar. Por exemplo, se eu quiser aqui, ó, se eu quiser média, o preço médio, eu vou vir aqui, ó, média. Ele trouxe para mim o preço médio dessa coluna. Se eu quiser soma, vou clicar aqui, ele vai trazer soma. Se eu quiser contagem, cliquei ali, cliquei, contagem. Ele trouxe a quantidade de linhas que tem aqui. Não é a soma, tá, pessoal, de quantidade, é a contagem de cada linha que eu tenho aqui. Então, vou voltar lá em cima, tá? No início da minha tabela, deixa essa linha lá. Linhas em tiras, desmarquei, é só uma configuração visual. Primeira coluna, trouxe ali um negrito na primeira coluna. Última coluna, trouxe um negrito ali na última coluna. Colunas em tiras, ele traz ali cada coluna de uma cor. Eu não gosto, tiro fora. Botão filtrar, simplesmente aparecer ou não o botão filtrar ali. Eu tinha feito uma videoaula anterior mais completa sobre tabela. Se você não viu essa videoaula, vai lá e assista. Eu vou deixar o link aqui embaixo para que você assista essa videoaula. É uma aula completa falando sobre tabelas no Excel e outras funções que elas fazem, tá bom? Valeu, pessoal. Se você chegou até aqui é porque você viu todo esse vídeo. Se alguma parte você não entendeu, volta, faça de novo e, muito importante, pratique esse conteúdo. Abra o Excel aí no teu computador e faça junto durante a aula. Dá um pause, faz novamente. Se errou, tenta de novo. Se não conseguiu, deixa seu comentário que nós vamos te responder para que você consiga entender a sua dúvida. Beleza? Muito obrigado e até a próxima.